Bom dia, mulheres de Deus. Quanto tempo, né? Mas, aliás, acredito que são 2 meses e poucos dias que eu não posto nada, mas é por uma boa causa. Hoje eu tô me esforçando para voltar. Eu estou trabalhando, fazendo faculdade, então são 2 meses que têm sido muito corridos para mim, mas que Deus ele está à frente de tudo, no controle de tudo. E hoje nós vamos para o capítulo 30. Há 2 meses atrás eu parei no capítulo 29, então nós vamos estar lendo o capítulo 30. Desculpa a minha voz, eu ando meio ruim da garganta, mas já deu tudo certo. Vamos orar, né? Antes de dar continuidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade. Meu Deus, fala conosco através da leitura desse livro, para que ele venha nos edificar, nos ensinar, nos mostrar onde temos errado para que nós venhamos acertar. Eu te entrego tudo nas tuas mãos. Fala com cada uma de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Só lembrando que é a continuidade da leitura desse livro, Mais Linda em 40 Dias, né? Então, eu estava fazendo a leitura meio que por semana, né? Toda semana nós estávamos lendo um capítulo. Aí começou a ser com mais tempo. Acredito que eu iniciei em outubro do ano passado, quando meu esposo sofreu um acidente. Quero comunicar a todas vocês que meu esposo já está andando bem, já está trabalhando, graças a Deus. E eu iniciei essa leitura para que eu não ficasse parada, porque eu estava todo o tempo em casa, e para que eu pudesse ajudar outras mulheres, assim como esse livro, ele me ajudou muito, muito mesmo. Tudo aliado à palavra de Deus. Aqui é uma leitura que tem base bíblica, né? Então, é uma benção, uma benção. Foi uma benção na minha vida, continua sendo, porque eu sempre procuro ler, sempre procuro pôr em prática, e eu creio que vai ser na vida de vocês também. Então, vamos lá, capítulo 30. Quando o céu parece de bronze. Diz assim, a escritora diz assim: recebo muitos comentários de moças solteiras falando sobre seus anseios e suas dúvidas em relação ao namoro. Muitas esperam anos pelo cara certo, mas parece que o dia nunca chega. Então questionam Deus, perguntam-se se ele realmente está vendo a solidão e a tristeza delas. Eu gosto muito de escrever para as solteiras, ela, né? Eu já estive nesse estado civil um dia e já sofri muito. Sei pelo que estão passando. Mas em vez de lhe dar tapinhas nas costas e dizer, é duro, eu sei, eu lhes digo o seguinte: é nesses momentos ruins em que as coisas não são do seu jeito que você descobre quem realmente é. Eu até grifei essa última frase, né? É nesses momentos ruins em que as coisas não são desse jeito que você descobre realmente quem é. E antes da continuidade, essa frase me chamou muito a atenção na vez que eu li e até recentemente quando eu li de novo, porque isso é uma verdade. Como eu reajo diante de situações que não saem como eu quero, que não saem conforme eu planejei, né? Como eu reajo? Como é essas minhas reações? São essas reações que me mostram quem eu sou. E se eu vejo que essas reações não são boas, eu tenho que lutar para mudar. Eu preciso lutar para mudar, né? Então vamos lá. Segredo de hoje: nunca duvide. Às vezes dizemos que amamos a Deus, principalmente quando tudo está bem. Deus é lindo, o mundo é lindo e tudo é maravilhoso. Mas aí, se acontece alguma coisa ruim, ou se você pede algo a Ele e isso não acontece, logo sente como se Ele não estivesse ouvindo. Então surge interiormente, dentro de você, os questionamentos do tipo, poxa,
Poxa Deus, por que o Senhor não responde? Pronto, isso já mostra quem você realmente é e o tamanho de sua fé. O que quero dizer com isso? Que é nos momentos difíceis que você analisa qual é o seu comportamento quando Deus parece não responder. É ali que você testa sua paciência, sua fé, sua esperança. E é ali que descobre se crê mesmo ou se apenas diz crer. É muito fácil eu dizer que eu creio, né, quando tudo tá bem. Mas e quando tudo tá mal? Como eu relatei para vocês o que me aconteceu no acidente do meu esposo. Eu me mantive ali, crendo que tudo ia passar. Parecia que nada ia passar. Quantas vezes eu cheguei aqui para fazer a leitura para vocês, passando uma fé e buscando viver aquilo todos os dias, mas tudo estava um reboliço na minha vida. Então hoje Deus ele está colocando tudo nos lugares, mas foi preciso eu passar para que Deus, foi até uma prova para que eu que dizia que confiava tanto em Deus, será que realmente eu confiava? Entendeu? Então Deus estava me colocando à prova. Será que realmente você confia em mim? Porque quando tudo sai do seu jeito, perfeito. Mas e quando não sai? Você vai reclamar, você vai questionar, você vai murmurar? Ou você vai seguir em frente? Né? E eu decidi seguir em frente. E se hoje eu estou colhendo as consequências boas, foi porque eu fiz as escolhas boas. Eu reagi de forma boa. E não para me gloriar, porque quantas vezes eu não queria reagir daquele jeito. Quantas vezes eu queria reclamar. Eu queria chorar pro problema. Mas sabe o que eu fiz? É uma coisa que eu até ensinei para vocês. Tudo. Se eu ficava com raiva, se eu ficava triste, se eu ficava aborrecida, se eu ficava feliz, eu ia orar. Até hoje eu faço isso. Eu ia orar. Ontem mesmo eu fui confrontada com algo que subiu uma raiva. Mas eu respirei fundo e eu fui falar com Deus. Senhor, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Mas, meu Deus, eu sei que é o mal que quer manchar o meu coração. E eu não vou reagir dessa forma, eu vou reagir da forma contrária, porque eu sou do Senhor, não do mal, né? Não do diabo. Então, é nessas horas de aperto, de pressão, que eu me mostro quem eu sou, né? Aí, seguindo, vamos continuar. Incredulidade. Hebreus 13:12 diz assim: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie de Deus vivo. É muito forte o que a Bíblia diz sobre o coração incrédulo, o coração que não crê. Ela o chama de perverso, porque duvidar de Deus é algo horrível. Não duvide de Deus. Deus, ele pode transformar essa situação que você está passando. Mas só depende de você, né? Aí diz assim, é por isso que temos de ver se, quando as coisas estão difíceis, duvidamos. Quando Deus parece não estar respondendo, como você reage? Já que ele não está nem aí para mim, também não vou dar a mínima para ele. É isso que pensa? Nós não conhecemos o motivo das coisas. Existem muitos mistérios nessa vida que não compreenderemos nem iremos compreender. Não temos noção do que seria de nós se tudo acontecesse do jeito que quiséssemos. Se você crê que Deus é maior que tudo, tem de crer também que Ele consegue ver onde os seus olhos não alcançam. E que por um motivo bem específico, as coisas estão do jeito que estão e não do jeito que você gostaria que fosse. Esse motivo é o amor infinito dele por você. Então, às vezes, as coisas não saem como nós queremos, não é porque Deus não quer fazer. Talvez Deus, ele vê lá Deus, ele vê lá na frente, porque ele sabe o nosso presente, passado e futuro, né? Então, se ele lhe dá aquilo, de repente, você pode perder sua família, você pode perder o seu casamento, você pode perder a sua salvação, porque acontece muito, né, de muitas pessoas priorizarem trabalhos, estudos e esquecer da sua vida com Deus, de orar, de jejuar, sabe? Eu hoje trabalhando, foi uma das coisas que eu mais tenho orado e mais orei.
foi em relação à minha vida espiritual. Porque, assim, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que chegar, tem um certo horário que eu tenho que chegar no trabalho, né? Mas de tudo aquilo, às vezes eu tô atrasada, mas eu falo para Deus, Senhor, atrasa o ônibus, mas eu vou ter o meu tempo com o Senhor de ouvir o que o Senhor quer de mim. Então, todos os dias eu tiro aquele momento, me arrumei, eu sento aqui e eu vou falar com Deus e eu vou me ungir os olhos, o que tiver que ungir, e vou meditar. Nem que seja 15 minutos, eu vou alimentar a minha alma. Todos os dias eu faço isso. Por quê? Porque a minha vida espiritual é mais importante, a minha salvação é mais importante do que casa, carro, trabalho, família, de que tudo. Porque se eu estiver bem com Deus, eu vou conseguir, eu vou aprender. Onde eu trabalho é um desafio para mim, porque é experiências novas, são situações novas, diferentes, entre aspas, né? Porque são coisas que eu já vivi, sim, por causa do meu filho que é autista, porque eu trabalho numa associação de autistas, mas mesmo assim, são coisas administrativas que eu tenho que aprender, que eu tenho que lidar. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor não me ajudar, quem vai me ajudar? Graças a Deus eu trabalho com pessoas maravilhosas, mas Deus, ele precisa ser o primeiro para me dirigir. Como entender as pessoas, como compreender as pessoas, como fazer aquele serviço, né? Então eu priorizo isso. Então hoje eu vejo que muitas coisas não saíram como eu queria, porque Deus estava me livrando de algo. Então se Deus me colocou lá agora, é porque Ele sabe que eu já estou preparada para aquele desafio. Ele já me preparou. Mesmo às vezes eu não sabendo como fazer, mas de alguma forma Ele vai me mostrar, porque Ele vai fazer eu lembrar das situações que eu já vivi. Então, é isso que Deus quer, né? Ele, às vezes, não permite que situações aconteçam, que é para lhe livrar, para lhe preparar, para lhe moldar, para te mostrar, para isso, entendeu? Então, vamos lá. Tenho aprendido a viver com esta única certeza, a de que Ele me ama e cuida de mim. Eu não tenho respostas para tudo, nem busco por elas. Entendo que Deus me ama e que um dia Ele vai me mostrar o porquê das coisas serem como são. No entanto, para ter essa certeza, tenho de partir do princípio de que o que a Bíblia diz é verdade. É realmente uma mensagem vinda do próprio Deus para mim. Eu duvido disso ou se quero explicações para tudo. Adão tinha um umbigo? A arca de Noé comportava realmente todos os animais? Então, no fundo, sou incrédula. Se quando as coisas não são do meu agrado, ou quando as respostas ou o silêncio não me satisfazem, eu não confio. Então, de nada serve a dita fé em Deus. Talvez nem dê para chamar isso de fé. Então, quantas vezes, né? As coisas não saem como a gente quer e a gente diz que tem fé. E fé não é isso, né? Fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Então, eu não estou vendo, mas eu creio. Não estou vendo acontecer, mas eu creio que vai acontecer. Eu confio que vai acontecer, né? Aí, seguindo. Pratique a fé. Se você crê em Deus e no cuidado dele, apegue-se às verdades que aproximam dele. Ele a ama, que ele é o maior interessado no seu bem, que ele é o dono de toda a história e a poupou de coisas que você nem imagina. Apegue-se a isso. Se tem dificuldade de crer, mas quer crer, confesse o pecado da incredulidade. E pela fé, creia. Repita essas mesmas verdades para você e afaste da mente as dúvidas que a afastam de Deus. Houve uma época que realmente eu não cria. Alguns anos atrás, eu dizia que eu cria da boca para fora, mas quando não saía do meu jeito, eu não cria. E eu dizia para Deus, meu Deus, também se eu não fizer isso, eu não vou mais para tua casa, eu não vou. E mal eu sabia que eu estava errada. E não é assim, de jeito nenhum. Então, eu tenho que me apegar ao que a palavra de Deus diz, sempre. Se a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que eu não veja, mas eu tenho que crer. Sempre vai acontecer, o milagre vai acontecer, né?
Se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, então mesmo eu doente, eu tenho que crer que Deus está me curando. Crer, isso é fé, entendeu? Aí diz assim, tome cuidado para não se tornar uma pessoa incrédula, dona de um coração duro e irredutível. Essa pessoa não é bela para Deus nem para ninguém. É alguém sem esperança que se torna amarga, difícil de conviver, porque para ela nada está bom, nada vai ficar bom, nada tem jeito. Vigie como anda a sua fé. Se está ansiosa e começa a se questionar, cadê Deus? Creia sempre que Ele está perto, ainda que não o veja. Essa parte, quando às vezes eu vou orar, eu pego a cadeira, ponho a Bíblia e eu, pego a cadeira e peço para Deus, Senhor, senta aqui nessa cadeira. Está escrito que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Então eu creio que o Senhor está comigo. Então fala, me ouve, me ajuda, fala comigo quando eu for meditar na tua palavra. Mas senta aqui, Senhor. Então eu convido a Deus para que Ele venha sentar, né? E aí eu começo a falar para Deus como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando. Mesmo Ele já sabendo, mas eu falo, confesso o que eu errei, Senhor, eu falei isso, eu pequei, me perdoa, tem misericórdia, busco a Ele. Então, é isso que você tem que fazer. Crer que Ele está ali, crer que Ele está aí com você, sabe? Não duvide, Deus existe. Eu digo para você porque eu sou prova disso. Então, vamos continuar. Para finalizar, quero lhe mostrar um poema que faz parte do livro de Salmos. Ele é a oração e o lamento de alguém que não conseguia achar Deus em meio aos problemas, mas que escolheu crer que Ele estava lá. Aí diz assim, o Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Quantas vezes me aconteceu isso, né? De eu estar ali, crendo, confiando, mas eu ouvir alguém dizer, cadê Deus que não muda isso? Cadê Deus que não muda aquilo? Mas eu continuava crendo que Ele estava no controle de tudo e Ele estava onde Ele precisava estar, no centro de tudo. Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar, onde está o teu Deus? Por que está batidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então, se você... Não vou dizer que se você está em dúvida, mas se o diabo ele tem tentado colocar dúvida, se você está batida, use essa palavra. Por que está batidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Use essa palavra, tome posse, que Deus ele vai te consolar, ele vai te ajudar. Aí continuando, veja quanta sinceridade nessas palavras, como o salmista realmente derrama a sua alma diante do Senhor. Impossível não vermos Deus depois de uma oração dessa. Como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, uma oração sincera é o que agrada a Deus.
Abra o seu coração, seja sincero, conte. Mas Deus já sabe. Conte, Ele quer ouvir da sua boca como você se sente, como, sabe? Tudo que tá aí dentro. Confesse o pecado, tudo. Ele quer te ajudar. A tarefinha. Fortaleça a sua fé. Pense sobre as questões a seguir. Em que momentos vejo Deus mais perto de mim? Em quais momentos parece que Deus está longe de mim? O que me faz pensar dessa forma? Minha querida, não cometa o erro gravíssimo de querer sentir para crer que Deus está com você. Deus a gente não sente, a gente crê, porque tudo é pela fé. Não se baseie em sentimentos, pois ainda que não sinta nada, Ele está aí juntinho de você. Essa é a fé que nos move e impulsiona a coisas grandes. Então, quando você crê, aqui dentro há uma certeza e aqui na mente também há uma certeza. Lembre-se de que nossos sentimentos não são confiáveis e que a fé é algo que começa na sua mente e não no coração. Então, eu creio, mesmo que aqui queira não crer, mas eu creio e aí automaticamente depois ele vem para cá. Poxa, vem a certeza, eu creio e é comigo e pronto, acabou-se. Então, para cada sentimento que a leve a duvidar da presença de Deus, rebata com afirmações que afirmem a presença dele em sua vida. Como? Ainda que eu me sinta sozinha, sua palavra diz que ele jamais me abandonará. Agarre-se a essa fé e não aos sentimentos. O diabo também vai querer impedi-la de crer e viver na fé. A dúvida é a arma favorita dele. Cuidado com ela. Sempre duvide das dúvidas. Então, creia, sabe? Busque de Deus, Senhor, aviva minha fé, renova as minhas forças. Busque isso de Deus, porque Ele vai ajudar você. Dica de beleza. Adeus, panda. Você já chegou em casa bem tarde com aquele monte de maquiagem nos olhos e morreu de preguiça só de pensar em ter que tirar tudo aquilo? Um aliado para remover maquiagem nos olhos e região é shampoo de bebê. Eles possuem fórmula suave, feita para não irritar os olhos, então pode usá-los sem medo. Eles removem tudo sem fazê-la chorar. Uma dica extra, tenha uma toalhinha de rosto escura para secar o rosto depois de remover a maquiagem. Se tiver restado algum resquício, ele não manchará a sua toalhinha branquinha. Então, essa é a dica de beleza da nossa autora do livro, né? Então, vamos praticar essa confiança. Não duvide. Deixe de ser sentimental. Se apegue à palavra de Deus. Sempre. Por isso a importância de eu meditar na palavra de Deus. Porque quando vier um pensamento de dúvida, eu combato ele com a palavra de Deus, que liberta. Desculpa, como diz em... eu não tô lembrado do livro, mas a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então eu só consigo combater a dúvida, o medo, a insegurança com a palavra de Deus. E é algo que eu vivo. Só para, antes de finalizar, como eu falei para vocês, eu tô trabalhando. E o medo me bateu. O medo também é um tipo de falta de fé, de confiança. E Deus fez eu lembrar de Josué. Josué também teve medo de tomar a frente do exército do povo de Israel, né? Na realidade. Mas o que Deus falou para ele? Seja forte, corajoso, não temas. Então, todos os dias é a minha oração. Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá ousadia no falar. Quando eu tiver que falar, eu fale. Me mostra como eu tenho que agir, mas não deixa eu agir precipitadamente. Não deixa eu falar nada que não seja conforme a tua vontade. Se eu for falar, o Senhor me mostra e Ele mostra. Quando Ele vê que é algo para eu falar, eu falo, mas quando é algo que não é para me falar, Ele me incomoda, então eu não falo. Então, eu me apeguei à palavra. E é assim que Deus ele tem me ajudado. E Ele quer ajudar você. Tá bom? Então, para a semana nós vamos estar prosseguindo com a leitura. Eu prometo para vocês, para o capítulo 31, são 40 capítulos. Nós estamos no capítulo 30, restam 10. E peço também de vocês, deixe o like, né? Porque quando você deixa o like, abrange mais pessoas, outras mulheres são alcançadas
deixa o seu comentário, tá bom? Para que venha abençoar outras vidas. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima.